Seja muito bem-vinda, doutora. Eu agradeço demais a sua participação aqui nessa live que eu estou fazendo esses projetos no meu perfil, com especialistas, com diversos temas, e a gente já debateu muito aqui. E a participação da senhora com o tema de hoje vai ser de muita importância para conhecermos algumas ações da OAB e também acerca dos direitos da mulher. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da senhora. Anne Caroline Fidelis, advogada, feminista, professora mestra, conselheira e presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Alagoas. Seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? Muito obrigada. E já para iniciar, eu gostaria de saber, e eu acho que é uma dúvida de todos, o que a Comissão dos Direitos Humanos da OAB Alagoas tem feito, o que faz essa comissão, na verdade? Então, é, a OAB, historicamente, vem tendo uma grande atuação nessa frente na defesa dos direitos humanos. Nós, inclusive, advogadas e advogados, quando fazemos o nosso juramento, uma das promessas, é, uma das questões onde nos comprometemos a defender são justamente os direitos humanos, o Estado democrático de direito, enfim, isso faz parte da nossa competência. Apesar de sermos uma instituição de classe, né, dos advogados e advogadas do Brasil, a defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos também faz parte do nosso juramento e das nossas atribuições. Portanto, faz, está no rol das nossas atuações e a OAB, como eu disse, historicamente, é uma instituição que eu posso dizer que grande parte do respeito e da credibilidade perante a sociedade é justamente em decorrência de ter uma atuação para além das suas demandas de classe. E nesse universo, considerando essa competência e esse reconhecimento da importância da defesa dos direitos humanos, são criadas, existe uma Comissão Nacional de Direitos Humanos e cada estado, ou seja, nas seccionais, tem suas comissões de direitos humanos. E o trabalho dessas comissões dessas formadas, inclusive estou vendo aqui alguns representantes, pessoas que estão na OAB, eu acho que a Rosana Jambo, que é presidente da Comissão da Defesa dos Animais, faz um trabalho lindo, inclusive, e nós que somos advogadas e advogados, que inclusive trabalhamos de forma completamente voluntária, atuamos dentro dessas frentes, recebemos denúncias, isso nós recebemos diariamente, denúncias de ofensas aos direitos das pessoas, aos direitos humanos, e a partir do recebimento dessas denúncias nós fazemos os encaminhamentos necessários, né? Provocando as instituições, cobrando que elas cumpram os seus papéis também, assim como dando visibilidade a esses problemas que muitas vezes acabam se tornando realmente invisíveis no universo de uma infinidade de problemas sociais que existem. Qual é a finalidade da OAB? Então, como eu disse, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, existe inclusive uma bandeira no sentido de transformar em ordem da advocacia do Brasil, né? É, além de ser uma instituição que reúne, que luta pelos interesses da classe, da advocacia, também, como eu disse, tem essa competência da defesa da democracia. Afinal de contas, o que faz um advogado e uma advogada? Se não lutar pelo direito das pessoas, inclusive, muitas vezes, de pessoas que não necessariamente são seus clientes. Eu posso dizer, existem inúmeros advogados e advogadas que eu conheço que são verdadeiros militantes na defesa dos direitos humanos, ainda que não necessariamente se entendam como tal ou se reconheçam como defensores dos direitos humanos, mas o fazem, defendendo as pessoas, lutando por esse direito que é tão fundamental na vida das pessoas. As pessoas geralmente associam muito a atividade advocatícia como se fosse, de alguma forma, legitimar alguma conduta errada que alguém praticou e não tem qualquer tipo de fundamento. A nossa luta realmente é para que a lei seja cumprida e que haja, mais do que cumprimento de leis, justiça. Muito bem. Eu achei interessante
essa pergunta que eu vou fazer agora, que é assim: a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Alagoas, a CAAL, criou o auxílio que visa atender os advogados e advogadas em situações especiais de comprovada vulnerabilidade social e ou econômica. Eu gostaria de saber como que funciona isso, se são todos os advogados do estado que são atendidos. Então, primeiro, como o presidente da Caixa de Assistência da OAB sempre fala, que é o grande maiorano, a Caixa de Assistência é o braço social da OAB e serve justamente para atender, dentro dessa classe, tenho que lhe dizer que, além de atender a classe, como é característico da OAB, tem um trabalho social muito bonito, e considerando esse contexto terrível que nós estamos vivendo, eles estão também fazendo esse trabalho direcionado à advocacia que se encontra, neste momento, numa situação maior de vulnerabilidade. Então, se temos um advogado ou um advogado atravessando um momento difícil e ali sendo diretamente afetado pela pandemia, pelo Covid-19, essas pessoas elas podem fazer uma solicitação para receber um auxílio da Caixa de Assistência. Existe, inclusive, um telefone que eu posso disponibilizar, que é um telefone onde as pessoas podem fazer essas solicitações, mas todo mundo que pertence à OAB pode adentrar no site da própria OAB, buscar os contatos, o e-mail, os telefones da Caixa de Assistência para fazer essa solicitação. Eu até busquei aqui o telefone para poder a gente, nessa oportunidade, de divulgar. E o telefone da Caixa de Assistência para a advocacia que estiver nos ouvindo e se enquadrar nos requisitos que eles informam e estiver numa situação de vulnerabilidade, pode solicitar esse benefício. O telefone disponível da Caixa de Assistência é 99691 7070. 99691 7070. Você só entra em contato, colhe as informações e eles vão dar todos os encaminhamentos necessários para que a pessoa, essa solicitação seja analisada e o benefício possivelmente concedido. No caso, esse benefício é liberado pelo Estado ou vem do governo? Não, esse é da própria OAB. Muito Esse bem. é especificamente da própria OAB por meio da Caixa de Assistência. É um auxílio financeiro para a advocacia infectada pelo Covid-19. Esse foi criado agora recentemente pela Caixa de Assistência, da qual preside neste momento o grande maiorano, como eu disse anteriormente, e que tem feito um trabalho magnífico. Doutora, a OAB Alagoas já tem algum registro de algum advogado que testou positivo para o Covid-19 ou vocês não têm esses dados? Então, já existem diversos casos de advogadas e advogados contaminados, infelizmente, já ocorreram até falecimentos. Confesso a você que eu, pessoalmente, não tenho este indicador, mas certamente o sistema OAB tem essa informação. Mas o que eu tenho percebido é que, além do cuidado com relação a esses indicadores, mas um cuidado muito grande de acolhimento, de acompanhamento dos casos. Infelizmente, quando acontece o pior, sempre a OAB acompanha, presta solidariedade, então eu tenho acompanhado, não é diretamente a minha competência enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, porém nós acompanhamos e quando há uma ofensa aos direitos humanos e nós somos provocados, provocadas, também acompanhamos e participamos das situações que se apresentam. Certo. Agora vamos partir para um assunto relacionado às mulheres. Gostaria de saber o seguinte: a violência contra as mulheres aqui em Alagoas, no período de quarentena, tem aumentado ou não existe ainda os dados, já foram coletados? Como que está essa situação? Então, pela Secretaria de Segurança Pública, os dados que foram anunciados revelam uma diminuição nas denúncias de violência. Porém, para quem está nessa frente, que conhece com mais profundidade essa realidade,
tem percebido, na verdade, um maior número de ocorrências não denunciadas, o que a gente chama de subnotificação. Isso se deve por diversas razões, mas certamente uma das razões é a piora, né, nos meios e nos canais de denúncia, algumas portas fechadas que são encontradas no meio do caminho, mas mais do que isso, se nós já nos deparávamos com uma situação em que a denúncia era difícil, vamos imaginar agora uma mulher que está numa situação de confinamento, onde, em alguns casos, ninguém está saindo de casa até para trabalhar, então até a oportunidade da denúncia, em muitos casos, ficou prejudicada. E um indício que revela aí essa nossa hipótese com relação à maior dificuldade da denúncia e maior subnotificação é o fato de que a Patrulha Maria da Penha tem divulgado diuturnamente a ampliação da necessidade da equipe trabalhar. Inclusive, já ocorreram várias prisões nesse período da quarentena pelo descumprimento das medidas protetivas. Então, o que temos percebido de forma extraoficiosa, um aumento da violência, porém uma diminuição das denúncias, o que nos faz acreditar que está havendo uma grande subnotificação dessa violência. Portanto, é fundamental, e eu aproveito, nós que estamos nessa frente, aproveitamos sempre para destacar a importância da denúncia. Porque, apesar da denúncia, muitas vezes, não se converter numa verdadeira punição na medida da gravidade do fato, quando a gente observa os indicadores de feminicídio, que é o pior crime que pode acontecer, né, o assassinato, a morte, o crime contra a vida, grande parte das mulheres que foram assassinadas nunca denunciaram. Então, apesar de todas as dificuldades, das deficiências da rede, a denúncia tem se apresentado como uma importante barreira para a ocorrência do pior que pode acontecer, que é o feminicídio. Portanto, não vamos nos calar, vamos denunciar. E se eu tenho uma vizinha, se eu tenho um conhecido, eu estou, de alguma forma, escutando essa denúncia, é muito importante também que que eu estou escutando essa violência, é importante que eu denuncie. Ainda que eu acho que eu possa fazer pouco, o que não pode acontecer é não fazer nada. Fazer uma ligação para 190, falar, olha, eu estou escutando aqui a vizinha apanhando, enfim. É fundamental para que a gente não se depare com situações como vemos na TV diariamente de mulheres que são assassinadas muitas vezes num condomínio, como o que eu moro, um prédio com diversos andares, que certamente essa mulher, antes de morrer, deve ter gritado, deve ter pedido por socorro, mas infelizmente aquela maldita frase que diz que em briga de marido e mulher faz com que ninguém mete a colher, faz com que as pessoas achem que não deve haver nenhum tipo de intervenção. Portanto, vamos denunciar como vítima ou testemunha. Existe algum dados aqui no estado, se em Maceió, na capital, e nas cidades do sertão, mas sertão, baixo sertão aqui do nosso estado, se os casos são maiores somente na capital ou se abrange geral? Infelizmente, a violência contra a mulher, posso dizer a violência de modo geral, mas essa pandemia, que podemos também chamar de pandemia, que é a violência contra a mulher, ela assola todo o território. Inclusive, o que a gente tem percebido cada vez mais é uma interiorização da violência. Certamente porque, aos poucos, os canais de denúncia também têm se interiorizado, mas a violência contra a mulher no sertão, nos interiores do nosso estado, é ainda mais invisível. Eu posso dizer isso até com conhecimento de causa, porque a gente já teve a possibilidade de percorrer todo esse estado, inclusive adentrar em algumas zonas rurais. Eu me lembro de uma das vezes que a gente estava fazendo uma palestra, nessa palestra estavam participando homens e mulheres. E teve um homem com a maior naturalidade do mundo que levantou para fazer uma pergunta. A pergunta dele foi, mas doutora, eu não posso bater na minha mulher, eu só bato na minha mulher. Ou seja, essa violência tão naturalizada e tão enraizada, quando a gente fala que não deve bater a mulher, uma informação na mulher tão elementar,
ainda causa estranheza em determinados espaços. Mas a gente não pode pensar que a violência também não acontece entre pessoas esclarecidas, com educação e com dinheiro, muito pelo contrário. A violência nesses lugares também é um tipo de violência extremamente, além de naturalizada, extremamente obscura, muito subnotificada e não denunciada. Então, infelizmente, é um problema estrutural, é um problema social que está muito atrelada a questões culturais, ao próprio machismo, que faz com que exista ainda um sentimento e um olhar de posse em relação a essas mulheres. E pior, uma espécie de discriminação à própria vítima. Eu sempre falo, quando a gente sofre um crime contra o patrimônio, um furto, um assalto, a gente não tem vergonha de dizer, de denunciar. Olha, eu fui vítima, né? Não existe esse constrangimento. Mas quando a gente olha para a violência contra a mulher, talvez um dos poucos crimes dessas violências de gênero, de modo geral, em que a própria vítima tem mais vergonha, muitas vezes, do que o próprio agressor. Justamente porque, infelizmente, existe um discurso de culpabilização da própria vítima pela sua própria mazela. E pior, pessoas que reproduzem a frase infeliz de que tem mulher que gosta de apanhar. Pelo amor de Deus, quando eu ouço isso, passo até mal, porque ninguém gosta de apanhar. O que existe é mulher com medo demais, mulher que acha que de alguma forma deve permanecer para proteger aquela estrutura familiar, a mulher que cresce ouvindo, você aguenta essa cruz, o seu dever é transformar esse homem como se isso fosse uma forma de medir a mulheridade. Você é uma mulher se você atravessar e aguentar esse sofrimento, porque a mulher nasceu para sofrer. Infelizmente, esse tipo de discurso que a gente ainda ouve e que muitas de nós ainda acreditam de alguma forma e que a gente deve, sem dúvida, abolir da nossa vida, recriminar. Muitas vezes os homens, quando nós falamos sobre essa questão, de alguma forma ficam um pouco ofendidos, mas eu sempre digo, quando a gente fala de violência, a gente está querendo acabar com qualquer tipo de violência. E quando falamos de violência doméstica, infelizmente os dados demonstram que, em regra, são homens machucando mulheres, homens matando mulheres. E se os homens se perguntarem o que é que eles podem fazer, além de não bater, obviamente, eu posso dizer, condenar, criticar, falar para aquele homem, para o seu amigo, para o seu parente, que isso é errado, e que combater, não ser machista, fazendo até um paralelo com a frase da Angela Davis, né? Não basta não ser machista, tem que ser antimachista também. Verdade. Doutora, mas, por exemplo, a minha cidade é Maravilha, que fica no sertão. Moro aqui em Maceió por conta da faculdade, do trabalho e tudo. Mas, por exemplo, na minha cidade existem muitos casos, eu conheço, de mulheres que são agredidas, que convivem diariamente com a agressão, mas se recusam a denunciar por questões de medo, medo de perder o casamento, medo do que as pessoas vão falar e medo do que o agressor pode fazer. E acabam vivendo como se fosse uma rotina em relação àquilo. Mas se essa mulher chegar a se cansar e quiser fazer uma denúncia, por exemplo, o serviço aqui em Maceió, se caso ela estiver lá naquela situação, apanhando muito, ninguém, como diz a história, briga de marido e mulher, ninguém vai meter a colher, e tem pessoas que realmente não metem mesmo, deixa ver, deixa acontecer, inclusive fazem até vídeos daquela situação e saem espalhando geral. Se essa mulher resolver ligar para esse serviço, como é que funciona? Vai até lá, 4 horas daqui da capital até a minha cidade. Como funciona? Existe algum serviço próximo ali da região, de Maravilha no Sertão? Se essa mulher morre nessa agressão, como é que esse serviço, ele, além do telefone, ele funciona? Vão até lá? Existe um serviço próximo? Então, isso que você falou é muito importante, porque, infelizmente, nós temos deficiência na rede especializada. Seria ideal se todo município, se Maravilha tivesse, por exemplo, uma delegacia da mulher, né? Com profissionais, em regra, especializados. Entretanto, em todo o estado de Alagoas, a gente só tem 3 delegacias da mulher.
duas na capital e uma em Arapiraca. Aí a pergunta que fica, e os outros municípios, como é que é? Nos outros municípios é a delegacia normal, a delegacia que atende todas as situações, todas as demandas. E diante de uma ocorrência, aqui em Maceió, a gente liga para 190, certo? A Polícia Militar, para que uma viatura, a guarnição mais próxima, compareça no local. No interior, da mesma forma, chamar a Polícia Militar para que uma guarnição, para que um policial atenda aquela demanda, aquela urgência, aquele caso que está ali no momento, no ápice da situação de violência, e ele atenda aquela ocorrência, sendo inclusive uma obrigação dele. A gente sabe que existem inúmeras dificuldades e vários relatos de mulheres que são revitimizadas, que acabam sendo novamente vítimas daquelas pessoas que deveriam cuidar do caso, chegando a olhar para ela e dizer de alguma forma que ela provocou aquela situação e dizer, o que você fez para apanhar? Ou, quando é uma cidade pequena, o agressor, ele bate na esposa, mas ele é amigo de todo mundo, aí de alguma forma acaba sendo acobertado. Para todas as situações, a gente reconhece que existe um problema muito grave, um problema cultural, afinal de contas, os servidores públicos, pessoas que estão ali naquela frente, por serem servidores, não deixam de ser machistas e estar dentro dessa cultura tão perigosa, mas é importante a denúncia. E nos municípios onde não houver uma delegacia, onde não tiver uma guarnição, algum tipo de preparo especializado, quem tem que atender é a polícia que estiver lá, é a delegacia normal, a delegacia ordinária, vamos dizer assim como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, enfim, todo o aparato municipal e estadual que cuidem dessa questão da segurança devem atender e receber esses chamados, e mais do que isso, não devem revitimizar. E caso essa pessoa ela seja revitimizada, seja mal acolhida, mal atendida, alguém se recusa a fazer o boletim de ocorrência, infelizmente acontece, para isso deve-se também buscar denunciá-lo na corregedoria. Se por acaso essa pessoa está enfrentando muitas dificuldades dentro do município, nós temos aqui no estado de Alagoas uma Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, que cuida justamente dessa articulação e da garantia e da busca para que haja um melhor serviço também dentro dos municípios. Então, as pessoas também podem buscar essa rede. E, mais do que isso, existe dentro da OAB também uma comissão que trabalha especificamente essa demanda, que é a Comissão Especial da Mulher, certo? E essa comissão também pode ser acionada e pode receber denúncias caso haja esse mau atendimento, essa revitimização, essa falta de preparo para atender essa demanda que é tão delicada. Agora, doutora, eu pergunto se, no caso, existe muito também no sertão, porque, como eu sou do sertão, eu conheço muito esses casos. Por exemplo, uma adolescente de 15 anos e um adolescente de 16 anos estão vivendo em uma casa, em uma situação praticamente como casados. Existe muito isso por lá. E esse jovem começa a agredir muito essa adolescente. Quem é que vai, no caso, intervir nessa situação? É o Conselho Tutelar do município ou a Comissão dos Direitos Humanos vai intervir, vai fazer uma internação? Como que funciona? Então, da mesma forma, ocorrendo a violência, ocorrendo o crime, ela também deve ser denunciada à Polícia Militar, à Polícia Civil, à delegacia especializada ou não, independentemente da idade dos agressores e da vítima, do agressor e da vítima. Porém, quando se pensa na questão do acolhimento no pós-denúncia e na punição, aí sim haverá um acolhimento diferenciado considerando a idade dessas pessoas envolvidas. Um jovem, por exemplo, com menos de 18 anos, ele pode responder, né, com algum tipo de medida socioeducativa, considerando que ele ainda é menor de idade, né, como dizem. Então, o processo de denúncia, o acolhimento, é que vai ser o mesmo em qualquer circunstância, porém, o pós-denúncia é que será individualizado a depender dessas características específicas do agressor e da vítima.
Muito bem. Agora eu gostaria de saber o seguinte: se no caso, depois dessa denúncia, a mulher criou coragem, eu conheço um caso e acompanho, mas infelizmente a pessoa não faz a denúncia por medo e por outras questões. Esse caso é aqui de Maceió. No início do ano, o esposo dessa mulher tentou matar ela pela segunda vez. A primeira vez foi com facãozada nas costas, metendo facão nas costas dela. Não conseguiu, mas deixou ela totalmente ferida e psicologicamente abalada, mas continuou vivendo com esse esposo. 2 anos depois, mais ou menos, que foi no início desse ano, ele tentou fazer novamente, tentou o feminicídio com essa esposa. Ele pegou uma barra de ferro e começou a meter na cabeça dela. Bastante sangue saiu dela e ela não chegou a óbito, está bem, mas não denunciou. As filhas dela, que viram a situação juntamente com os vizinhos, fizeram a denúncia. A polícia chegou ao local, na casa dela, no caso, mas ela negou tudo. A polícia retornou porque a denúncia foi negada. Ela inventou uma história por medo. Se, no caso, a polícia chegasse e fizesse a prisão daquele esposo dela, ela confessando tudo, vai existir algum atendimento psicológico, algum acompanhamento com essa mulher, porque certamente ela vai ficar com o trauma e o medo, principalmente, de quando ele sair da prisão, acabar de vez com a vida dela. Certo. Então, primeiro que o crime de tentativa de feminicídio e de feminicídio, ele é o que a gente chama de incondicionado, né? O Ministério Público teria a competência nesse caso, independentemente, inclusive, da vontade da parte de realizar essa denúncia, e para que esse crime seja de fato investigado e haja posteriormente a punição. Porém, um fato que você trouxe, que é importante as pessoas terem conhecimento, é que, além da questão e da esfera penal, do viés punitivo da própria Lei Maria da Penha, do feminicídio, existe uma rede de atendimento que pode ser acionada nesses casos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no equipamento dessa rede, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres. Nesse centro de referência, existem equipes multidisciplinares, justamente pelo reconhecimento que, além da questão criminal, além da questão punitiva e do atendimento jurídico que deve ser feito, também é fundamental o atendimento por profissionais de outras áreas, e um deles, profissionais da psicologia, porque nós estamos, sim, falando com pessoas que estão, em regra, em um adoecimento emocional extremamente grave, e que sequer, muitas vezes, se reconhecem como vítimas. Portanto, eu posso dizer, apesar de ser advogada, que talvez mais importante em determinadas circunstâncias do que o atendimento jurídico é o atendimento psicológico, é o atendimento social, por um assistente social, para poder dar também outras formas de acolhimento, que em muitos casos são mulheres que também têm outras vulnerabilidades, inclusive econômicas, e eu lhe digo, nesse caso que você acabou de me relatar, inclusive por ser em Maceió, uma alternativa seria a busca de apoio no centro de referência de atendimento à mulher, que fica aqui na Jatiuca, certo? Do lado agora me fugiu a palavra. Enfim, fica aqui na Jatiuca e eu posso, quem estiver nos ouvindo e tiver interesse, eu posso passar também os dados em relação a endereços e telefones do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Mas é fundamental esse tipo de apoio. E o que eu posso dizer também para as pessoas que conhecem uma mulher que de repente esteja nessa situação de negação em relação à sua condição de vítima, é que, primeiro, cada mulher tem seu tempo. Não tem como a gente, muitas vezes, impor que ela se reconheça como vítima e busque ajuda. Mas, principalmente, o mais importante nessa situação é não julgar. Não dizer, por exemplo, que ela é burra, que ela merece apanhar, que ela está passando por isso porque ela quer, porque isso simplesmente fecha a porta do apoio que ela poderia buscar no momento de necessidade. Ela tem que entender, principalmente, que
No dia que ela estiver preparada, que ela quiser denunciar, você será um apoio, você será uma mão amiga, e não mais alguém para julgá-la pelo fato de ela estar atravessando aquela situação. Só ela sabe o porquê ela permanece naquela situação. Basta a gente pensar, e aí pensando de uma forma mais ampla, como eu disse anteriormente, na realidade cultural que nós vivemos, onde as mulheres, de alguma forma, são criadas para compreender que a felicidade está diretamente atrelada à sua situação conjugal. Que ter um homem, que ter um marido, que ter um pai para os seus filhos, talvez seja a única forma de alcançar essa felicidade que nós aprendemos nos contos de fadas. Além de que muitas vezes ela não tem apoio, ela tem vergonha, ela tem medo, como no caso que você acabou de relatar. Então, a principal frase de tudo isso é não julgar, mas sim ajudar, respeitando o tempo dela. Certo. Diante dos dados de violência doméstica registrados já, há um aumento considerado em relação aos dados do ano passado com esse ano? Então, a gente ainda não tem esse ano fechado. Mas quando a gente compara 2019 com 2018, nós tivemos uma crescente foi mais que o dobro nos indicadores de feminicídio aqui no estado de Alagoas. O que nos mostra duas possibilidades. Ou, de fato, um aumento perverso da denúncia, ou, para além do aumento, mas também uma crescente nos indicadores de violência, quando a gente olha para a violência não letal, para o não feminicídio, já que houve um aumento também. E é importante ressaltar que o fato de termos a lei do feminicídio, ainda que algumas pessoas muitas vezes critiquem por ser mais uma punição, criticam esse viés punitivista do direito, que não resolve, tem que ser preventivo, mas a lei do feminicídio nos permitiu ter indicadores, porque o sistema de justiça, as portas de entrada, as delegacias, enfim, as secretarias de segurança passaram a ter a obrigação de identificar os casos em que essa qualificadora do feminicídio poderia ser indicada. Então, isso faz com que nós possamos visualizar esses indicadores de violência e principalmente ter números. E eu posso lhe dizer, como pesquisadora que sou, e principalmente nessa temática do feminicídio, que números são essenciais para visibilizar o problema, para cobrar da gestão políticas públicas específicas para um problema que é tão específico à experiência das mulheres no mundo. Certo. O que a OAB Alagoas tem desenvolvido para que esses casos possam ser diminuídos? Então, nesse período da quarentena, especificamente, a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão Especial da Mulher, tem feito uma grande articulação dessa rede para que, primeiro, haja uma garantia de que os canais de denúncia permaneçam ativos e sejam, inclusive, adaptados a essa nova realidade, possibilitando, por exemplo, que os canais de denúncia virtual sejam ampliados, apesar de já que o presencial, sem dúvida, teve prejuízo, assim como no sentido de que as instituições, a exemplo do próprio Tribunal de Justiça, também tenham controle de dados, reúnam informações em relação a número de denúncias, números de solicitações de medida protetiva, de descumprimentos, e façam campanhas no sentido de estimular a denúncia das pessoas ao redor e da própria vítima, como nós dissemos anteriormente. E nós, pelo fato de sermos uma instituição da sociedade civil, o nosso papel também é cobrar, pressionar para que as instituições governamentais que fazem parte dessa rede de enfrentamento e atendimento à violência contra a mulher realmente funcionem. Para que, como aconteceu recentemente, uma pessoa que tentou fazer um BO e que foi negado, entre em contato conosco para que nós também possamos interferir nessa situação para que ela não volte a acontecer. Para que aquele policial que recebeu a denúncia, revitimizou e se negou a atender, por exemplo, ele sofra um processo perante a corregedoria da instituição e que as providências sejam tomadas no sentido de que aquilo ali não volte a acontecer, porque não deve acontecer. É, inclusive, uma grande legalidade. Existe alguma mobilização
pós-quarentena, quando essa pós-pandemia, quando isso tudo acabar, vai existir alguma mobilização geral nos municípios, no estado como um todo, para que possa incentivar as mulheres. Eu sei que já é feito, mas em algumas cidades, por exemplo, lá no sertão mesmo, existe algum projeto, algum planejamento de fazer algum evento, algum seminário, algum curso, sei lá, alguma mobilização que envolva o município, o estado como um todo, em defesa dos direitos dessas mulheres, porque muitas não conhecem seus direitos, muitas têm medo e vivem totalmente em um dilema. Algumas prefeituras não se mobilizam em relação a isso, por muitas questões, mas a Comissão dos Direitos Humanos da OAB Alagoas já tem desenvolvido algum projeto pensado, algum projeto pós-pandemia para que possa ajudar essas mulheres que devem denunciar, mas que infelizmente ficam com esse medo. Então, nós, durante a pandemia, estamos trabalhando, inclusive recentemente tivemos em parceria com o CDDM, o Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, e também com o Carmim Feminismo Jurídico, do qual eu também, inclusive, faço parte também, vi, acredito que algumas componentes aqui passando, mas recentemente fizemos um evento chamado Direitos para discutir os direitos humanos das mulheres. Tivemos mais de 200 inscrições e uma participação muito ativa de pessoas de vários lugares, não apenas do estado, mas de todo o Brasil. Foi um muito bom evento. Porém, a gente precisa também de medidas concretas e de políticas públicas. Nós, enquanto OAB, não temos a competência nem sequer recursos para promover políticas públicas, mas nós desenvolvemos, ao longo de todo o ano, diversas ações relacionadas a essa questão do combate à violência doméstica e, inclusive, trazer informações no sentido de prevenir a violência e tentar, de alguma forma, interferir na perpetuação dessa cultura machista, nessa cultura de violência que nós temos aqui no nosso estado de Alagoas. Nós temos, inclusive, enquanto Comissão de Direitos Humanos, um projeto muito bonito chamado Direitos Humanos nas Escolas, onde um dos nossos objetivos é explicar, fazer com que as pessoas compreendam essencialmente o que são os direitos humanos. E nesse universo de afronta às dignidades humanas, nós temos essa, extremamente perversa, que é a dignidade das mulheres, a dignidade sexual das mulheres, a busca, a necessidade, o reconhecimento pela igualdade, de fato, de oportunidades de oportunidades e direitos de homens e mulheres. Precisamos falar também sobre masculinidades, por que que os homens se matam tanto, afinal de contas, quando observamos os suicídios, eles são a grande maioria, e como eles se matam tanto entre si. Nós temos uma realidade de violência de homens matando homens e de homens matando mulheres. Então, precisamos falar sobre essa masculinidade tóxica, essa forma de performar masculinidade que não leva desaforo para casa e que entende que a única forma de resolver, entre aspas, o conflito é por meio da violência, de não dialogar. Então, precisamos falar sobre tudo isso e aproveitar a oportunidade para falar sobre, essencialmente, o que são os direitos humanos, que são esses direitos que pertencem a todas as pessoas, simplesmente por serem humanas. Ninguém deixa de ser humano pelo fato de ter tido alguma escolha na vida diferenciada ou por ter nascido de alguma forma diferente. Afinal, a diferença é o que nos torna humanos, na verdade. Então, precisamos banir qualquer discurso de desumanização de pessoas, como se isso pudesse ser alguma justificativa para aquela pessoa ser marginalizada, para aquela pessoa ser discriminada, ou, no caso das mulheres, para que aquela pessoa não seja, essa pessoa mulher como eu, não seja tratada como alguém menor, alguém que deve ser tratado como algum tipo de propriedade. Porque é esse tipo de relação que faz com que muitas mulheres acabem sendo vitimadas porque simplesmente, de alguma forma, estavam querendo exercer a sua autonomia e reconhecem minimamente até o seu direito de serem felizes, porque, no final das contas, é isso que a gente luta, pela felicidade das pessoas. Doutora, o que se entende por empoderamento feminino?
Então, essa palavra empoderamento, ela foi extremamente educada, porque as pessoas que associam muitas vezes empoderamento ao que a gente chama de empoderamento estético, como se colocar um batom, ajeitar o cabelo, estou até precisando, inclusive, isso fosse empoderamento. Mas empoderamento, essencialmente, está associado à ideia de poder, mas é, por exemplo, que talvez a gente esteja ajudando alguma mulher a ter neste momento. Ter informação, se reconhecer como ser humana que deve ter autonomia, que deve ter direitos e vontades respeitadas e que deve ter o direito de ser feliz, como eu disse anteriormente. Empoderamento não deve ser entendido simplesmente dessa forma superficial, atrelado simplesmente a questões estéticas, mas é a busca por reconhecimento de direitos, por respeito e oportunidades. Então, isso é o verdadeiro empoderamento, esse é o verdadeiro poder. Quando eu me sinto dona de mim. Olha que coisa básica. Os homens, eles são criados com uma perspectiva mais egocêntrica, vamos dizer assim, se entendem como donos de si, isso é muito bom. A gente não deve criticar o homem por essa característica, mas ele também deve entender, e as mulheres também devem entender, que essa também deve ser uma característica que deve nos pertencer. Sermos donas de nós, das nossas escolhas, e principalmente não romantizar violências, não achar bonito quando nós somos tratadas como prioridade. E eu não estou criticando as mulheres por pensarem dessa forma, não, mas a importância de problematizar isso e pensar nessa cultura que faz com que as mulheres reproduzam esse tipo de percepção de mundo. Doutora, bacharéis de direito com histórico de agressão contra mulheres podem ser impedidos de conseguir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e exercer a advocacia. Isso já chegou a acontecer aqui no Estado? Aqui no estado, a gente não teve conhecimento de nenhum indeferimento por conta dessa inidoneidade, né? Mas pelo Brasil já acontece. Já aconteceram casos de bacharéis em direito que foram aprovados no exame da ordem, mas que não puderam ter as suas habilitações na advocacia por conta de condenações de processos criminais de violência doméstica. Então, isso já acontece. E é importante, no mínimo, que a gente reflita sobre esse reconhecimento desse fato como um fato que caracteriza uma inidoneidade. Porque até muito pouco tempo atrás, na verdade, até hoje, muitas pessoas ainda naturalizam e não diminuem a percepção sobre o caráter de uma pessoa, apesar dela ser agressor numa situação de violência doméstica. Então, eu enxergo isso como uma conquista nesse sentido. Obviamente que cada caso é um caso e cada caso deve ser apreciado considerando aí as suas particularidades. No caso, se ele já for um advogado, tiver muita experiência e chegar a agredir a sua esposa e ela for fazer a denúncia, ele perde Não, a, olha, não é algo automático. Tudo isso passa por questões pelo âmbito administrativo da própria OAB. Nós temos um tribunal de ética que analisa justamente a conduta ética dos profissionais da advocacia e, em regra, no exercício da advocacia. Casos de agressores, de feminicidas, existem alguns procedimentos aqui no estado de Alagoas, confesso que eu desconheço, e esses processos, de fato, eles tramitam em segredo, não é algo público, mas que já existem, sim, precedentes de pessoas que perderam a habilitação por conta de condutas consideradas antiéticas, idôneas, e cada vez mais tem sido ampliada a interpretação desse mecanismo, e inclusive tocando aí a questão da violência doméstica e familiar, do assassinato, do feminicídio. Então, como eu disse, o que eu observo mais nessas circunstâncias é uma crescente no reconhecimento desse problema como um problema sério. E isso já é um grande avanço, porque, infelizmente, ainda se reproduz o discurso de que isso seria uma espécie de problema menor.
Certo. Agora eu queria saber da senhora, de todos os anos de experiência, e agora como presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, qual o caso mais estarrecedor, vou até falar assim, que a senhora já vivenciou em todos esses anos de experiência? Tiveram 3 casos, vou falar do terceiro porque eu estou vendo até uma das pessoas que presenciou aqui, a doutora Magda, beijo, Magda. Mas tem 3 casos, assim, que eu nunca vou esquecer. Um deles foi de uma jovem de 16 anos que sofreu um tiro nas costas enquanto estava amamentando e acabou ficando paraplégica em virtude dessa situação. Foi um caso muito sério, uma jovem com um bebê, inclusive, o que nos deixou ainda mais chocadas pela situação, porque não houve sequer consideração, até além de ser uma mulher, de estar no momento de amamentação, mas até os riscos que o próprio bebê acabou sendo colocado naquele momento. Um outro caso que eu não esqueço foi de uma mulher, vou até dizer o município, do município de Mar Vermelho, que foi fazer a denúncia no sábado na delegacia, porque estava com medo do ex, que reproduzia aquele discurso horrível de que se não for minha não vai ser mais ninguém, e ficou sabendo que ela tinha um outro relacionamento e passou a ameaçá-la. Ela foi denunciar e a delegacia não recebeu a denúncia, ela não conseguiu denunciar. Só sei que no domingo, no dia posterior, esse agressor, esse ex-marido, foi até a casa dela, matou o companheiro dela e tentou matar ela. Inclusive, pensou que ela tinha morrido, porque fez um corte aqui no pescoço muito profundo, inclusive. E ela fingiu que tinha morrido, que estava morta, e por conta disso acabou sobrevivendo. Mas foi uma situação terrível. A gente lutou muito para conseguir, inclusive, que o juiz determinasse a prisão dele. Demorou bastante, demorou alguns dias. Ele estava transitando na cidade como se nada tivesse acontecido. Saiu lá a determinação para que acontecesse a prisão dele. E ele só foi preso algumas semanas depois, e não por isso. Ele foi preso porque tentou violentar uma adolescente. Então, vejam a periculosidade dessa pessoa. E uma terceira situação, que foi a situação que aconteceu lá em um dos tomates, a Magda que tá aí vai lembrar, que a gente fez uma palestra a convite da subseção de vinhos pomares, e após a palestra, uma mulher com várias crianças ao redor, com a barriga enorme, estava gestante, já tinha tido, salvo engano, acho que 9 filhos, e que relatou que tinha vivenciado a violência naquele dia. Então, lá prontamente, a gente foi a uma delegacia, enfrentamos dificuldades para denunciar, inclusive, naquela oportunidade, e percebemos que, além da violência física, da violência psicológica, extremamente severa, era uma violência também sexual. Sexual porque era uma mulher que não tinha autonomia sobre o próprio corpo, a ponto de poder dizer, por exemplo, que não queria ter mais filhos, que queria usar preservativo, que queria usar anticoncepcional, porque não basta que exista isso à disposição das pessoas no Serviço Único de Saúde, dos postos de saúde. Existe uma questão também de exercício da autonomia, que muitas mulheres, infelizmente, também são tolhidas. Então, acho que esses 3 casos, ao longo desses anos, são os casos que eu julgo assim como mais marcantes. Mas, infelizmente, eu teria aqui histórias para contar por horas e horas. E eu posso dizer também histórias bonitas, assim, de mulheres que nós vimos florescer, mudar até a feição de sofrimento, quase que como uma flor que se abre para o mundo e se reconhece como uma pessoa que pode ser feliz, como eu disse anteriormente, de mulheres que a gente conseguiu que participassem de cursos, que tivessem uma profissão, que se emocionassem simplesmente porque conseguiram fazer algo que elas ouviam todos os dias, que elas nunca seriam capazes, como, por exemplo, estudar, terminar um curso, conseguir um emprego, conseguir a sua autonomia financeira, psicológica, que também é muito importante, talvez mais importante do que todas. Então, felizmente, né, nessa caminhada, além desses casos chocantes, a gente também tem muitos casos
que tiveram resultados felizes, de mulheres que com certeza tiveram as vidas salvas por conta de várias pessoas que estão nessa rede, trabalhando realmente com amor, com paixão, de dizer, não, eu quero ajudar a essas mulheres, essas famílias, a quantidade de crianças que a gente lida, porque uma mulher, quando é machucada, posso dizer que essa ferida, ela marca toda a família. Porque, em regra, inclusive, ela é a maior cuidadora, é a maior responsável pelos cuidados daquele ambiente, daquela família. Então, a gente precisa entender esse problema realmente na sua complexidade e o quanto é importante trabalhar, cobrar políticas públicas, cobrar a ampliação da rede para que ela se interiorize, chegue lá em Maravilha, lá na sua terra, chegue na minha, Santana do Ipanema. Então, precisamos sim ter isso como pauta e reconhecer a importância dela em todos os espaços. A senhora comentou aí que algumas pessoas não conseguem fazer a denúncia na delegacia. Existe algum motivo por que não conseguem? Então, como a gente está lidando com um problema que é cultural, os policiais e as policiais, elas não estão imunes a isso. Então, muitas vezes acham que isso é besteira, que isso é um problema menor e que ela vai voltar amanhã, como se isso, de alguma forma, não caracterizasse o crime que de fato aconteceu. Infelizmente, isso é corriqueiro, e para esse tipo de situação, deve haver também denúncia à corregedoria competente, a depender de quem tenha cometido essa ilegalidade. Isso é importante que aconteça, mas que, principalmente, ainda que seja difícil, que as mulheres busquem essa ajuda, que busquem pessoas que estão nesse fronte, que estão nessa luta, e felizmente são muitas, posso dizer que são muitas, e muitas pessoas extremamente comprometidas com essa causa. Existem aqui no estado algumas ONGs, associações que fazem trabalhos voluntários de atendimento e acolhimento. Eu posso citar o CDDM, que é o Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, que faz um trabalho magnífico. Quem quiser conhecer, @CDDM, _ Alagoas, muito bom trabalho, além dos mecanismos da própria rede estadual, né? O Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que fica do lado do CAPES Ronstan Silvestre, aqui na Jatiuca. Existem alguns municípios que possuem centros de atendimento, municípios que possuem secretarias, núcleos de atendimento à mulher. Então, existem, sim, muitas pessoas comprometidas, e se no caminho você não encontrar uma pessoa comprometida, mas que tem o dever legal de fazer o atendimento e o acolhimento, busque. E se ela não lhe atender, pode nos procurar na UAB também. Muito bem, muito obrigado, doutora, por essa conversa magnífica, por conhecer todos esses dados que a senhora apresentou, experiências, e ver o quão é importante o trabalho da Comissão dos Direitos Humanos da OAB no nosso estado, as ações desenvolvidas e que serão desenvolvidas. Eu agradeço muito a participação da senhora nessa live. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, parabenizo muito você que tem tido essa iniciativa. Eu dei uma olhada no seu Instagram, que você já fez lives maravilhosas. Eu fico muito feliz com a qualidade de profissional que a gente está recebendo no mercado, e posso dizer para você e para todo mundo que estiver nos assistindo ao vivo ou não, que nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, estamos do lado de toda a sociedade, nessa defesa que pertence a todas as pessoas. E eu quero aproveitar também para divulgar os nossos canais de denúncia, o nosso e-mail, que é direitoshumano@oab-al.org.br. As pessoas podem buscar, fazer denúncias, que nós fazemos os encaminhamentos e a pressão social no sentido de que as instituições realmente funcionem. E, por favor, não, eu quero só aproveitar para finalizar. A gente tem quanto tempo? Só para esclarecer Alguns minutinhos, pode falar. Pronto. 2 conceitos que eu acho que são fundamentais nessa frente. Primeiro, direitos humanos. Direitos humanos pertencem a todas as pessoas, simplesmente por serem humanas. Então, por favor, não vamos reproduzir o discurso senso comum, aqueles discursos abomináveis de direitos humanos, só para os humanos direitos. Pelo amor de Deus. Se você reproduz essa fala, você não entendeu nada.
porque isso direitos humanos advêm simplesmente do fato da pessoa ser humana, nada mais e nada menos. E todas as pessoas devem ter garantidos esses direitos que são básicos, né? Como o direito à dignidade. Dignidade. Quando a gente fala dos direitos das mulheres, essencialmente nós estamos também falando do direito à dignidade das mulheres. E um outro conceito, eu estou vendo aqui a Ana Pereira, Aninha, beijo, que eu acho que é importante, eu gosto de aproveitar todos os momentos para falar, que é o próprio conceito de feminismo. Eu posso até falar hoje em feminismos, porque existem várias vertentes. Mas feminismo, sim, aí eu vou perguntar para quem estiver nos ouvindo. Você acredita que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e oportunidades, devem ser tratados igualmente na sociedade, com o mesmo respeito, reconhecimento? Olha a Cláudia Simões, vou mandar um beijo para todo mundo, vi minha mãe, vi minha irmã, família, amigos, amigas. Se você acredita nisso, você é feminista. Essa é a ideia central do feminismo, que, como eu disse, tem inúmeras vertentes, mas que essencialmente é isso, é a luta por igualdade, a luta por dignidade das mulheres, para que as mulheres também tenham o direito de buscar a sua autonomia, a sua felicidade. Então, não vamos também reproduzir discursos senso comum contra direitos humanos, contra feminismo, dizer que isso é mimimi, porque posso dizer, se você reproduz esse discurso, você está passando vergonha, porque isso é um sinal de ignorância. Então, vamos juntas e juntos nessa frente, na defesa pelos direitos das mulheres, os direitos das pessoas e pelos direitos humanos. Muito bem, parabéns pela fala. É um conceito bem importante isso que a senhora falou, porque a sociedade coloca que mulher feminista é aquela mulher que não se cuida, que é bruta, que não quer um marido, esses conceitos que a sociedade cria. E realmente isso que a senhora falou é bem forte, porque todos nós queremos os mesmos direitos. O homem quer o direito, mas a mulher também quer. E por vezes esses direitos não são iguais. E esse conceito que a senhora falou é muito importante. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada e, mais uma vez, digo, conte conosco. Quero mandar um beijo muito grande, um abraço muito apertado para as pessoas que estão aqui, que acompanharam, que acenaram, várias pessoas amigas, conhecidas. Não quero nem nominar para também não ser injusta, vi pessoas até da minha família, pessoas que estão na luta, que estão nas trincheiras, na defesa dos direitos humanos. Muito obrigada a todas e todos que estão aqui, que acenaram, que deixaram as suas palavras de carinho e consideração. E a você, muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Eu que agradeço, um abraço virtual e sucesso aí nos processos e tudo na Comissão dos Direitos Humanos da OAB Alagoas. E é isso. Tá joia. Então é isso. Vamos em frente e vamos à luta. Vamos lá. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Beijo. Fica com Deus.